Bom dia, meu povo. Graça e paz. Amém? Que bom estarmos aqui, domingo do Senhor, para o adorarmos, recebemos direção, graça, visitação do Espírito Santo. Amém? Você veio com essa expectativa no teu coração? De receber direção, graça e visitação do Espírito Santo? Aleluia! Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 9. Hoje eu termino aquela série que eu me propus a compartilhar com os irmãos, experiências com Deus. Nós estamos estudando a experiência de Saulo, o apóstolo que se tornou depois o apóstolo dos gentios, se tornou o grande apóstolo Paulo, e como aconteceu a sua experiência com Deus. O início das suas experiências com Deus. E no capítulo 9 eu faço questão da gente ler ele todo, quase todo, para a gente absorver essa experiência. Acharam? Está sendo projetado aí também para vocês. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Amém? Curva a vossa cabeça. Pai querido, em nome do Senhor, mais uma vez, Senhor, eu rogo a Tua graça, a Tua visitação, a Tua ação sobrenatural sobre nós, ó Pai. O máximo que eu posso fazer, Senhor, é expor a Tua palavra, mas somente Tu, Senhor, somente Tu podes visitar os corações, quebrar os corações endurecidos, transformando, Senhor, a nossa existência, as nossas vidas, ó Pai. E é isso que eu te peço nessa manhã, Senhor. Sela essa reunião com uma visitação do Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos ser renovados, avivados e fortalecidos no Teu santo nome. Amém. Aleluia. O Senhor me incomodou com essa palavra e por isso propus essa série, Experiências com Deus. E essa é a terceira mensagem sobre isso.
na primeira, quem se lembra, eu dei uma explanada na Bíblia, desde Gênesis até quase Apocalipse, mostrando que todos os homens da Bíblia e mulheres da Bíblia, que foram instrumentos de Deus, que foram usados por Deus, foram pessoas que tiveram experiências com Deus. Foram pessoas que tiveram suas vidas marcadas com intervenções divinas, com sobrenatural, com batismo no Espírito Santo. E depois nós nos debruçamos sobre a promessa de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembram disso? Depois, na minha segunda mensagem, eu entrei então propriamente nessas nuances aqui dessa maravilha que viveu Saulo. E eu falei que para a gente ter experiências com Deus, em primeiro lugar, nós temos que nos achegar diante de Deus com humildade. Com humildade. Não adianta chegar com a cabeça erguida, com altivez ou qualquer sentimento que não seja de completa humilhação e rendição aos pés de Jesus. Paulo teve que cair do cavalo, se é que ele estava em cima de um cavalo, não é? O texto não diz, nós supomos que estivesse, mas ele caiu ao chão e então começou uma experiência com Deus. Deus sempre vai resistir ao soberbo, mas vai dar graça aos humildes. Amém? Depois nós vimos que quando a experiência é de Deus, Jesus ocupa o centro dessa experiência. Paulo pergunta, quem és tu? E ele diz, eu sou Jesus. E a experiência de Paulo não é uma experiência de filosofia, não é uma experiência produzida por homens, mas é uma experiência com o Cristo ressurreto. Quando a experiência com Deus, amados, é um termômetro para você ver se você está no caminho certo. Você diminui. E Cristo é exaltado. Quando a experiência de alguns, o centro é eles. Porque Deus me falou que eu vou ser tal. Porque Deus me falou que eu vou ser grande. Porque Deus me falou que eu vou conquistar. Porque Deus me falou que eu vou fazer, que eu vou ser, que eu sou. Talvez essa experiência esteja um pouco mistificada. Não estou dizendo que ela não seja uma experiência, mas ela está misturada com um pouco de desejo próprio, porque quando a experiência é com Cristo, a gente diminui e Cristo toma o centro das nossas vidas. Amém? E em terceiro lugar, eu falei naquela ministração, que para termos uma experiência com Deus, nós precisamos ser confrontados. Quando Paulo pergunta, quem és tu? Ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não há nenhum tipo de disfarce, ou de passar a mão na cabeça de Paulo, ou de tentar conduzir uma coisa de forma mais suave, mas há um confronto de Deus com o pecado de Paulo. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Paulo. E eu falei dessa necessidade de nós, como igreja, aceitarmos sermos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E dei até alguns exemplos, de muitas vezes na minha própria experiência pastoral, todas as vezes que eu tive que confrontar algumas pessoas acerca de conduta, acerca de pecado. Ao invés da pessoa se rebaixar e receber a correção de Deus, geralmente elas se revoltam, saem da igreja. Saem da igreja. Se Paulo tivesse uma atitude semelhante, não havia essa experiência. Não havia o apóstolo Paulo. Portanto, quando Deus nos confronta acerca das nossas mazelas, nós temos que ter essa humildade interna de dizer, sim, Senhor, eu errei, muda a minha vida, me transforma, eu quero ser diferente. Amém? Essas foram as mensagens que antecederam essa. E agora então eu quero entrar nessa terceira mensagem com a graça de Deus, cujo subtema é para avançarmos em nossas experiências com Deus. Eu preciso, para avançarmos em nossas experiências. Porque a primeira experiência de Paulo, praticamente foi uma experiência de conversão, de salvação. Ele era perseguidor e agora então era um servo. Mas não para por aí as suas experiências com Deus. Longe disso. Paulo talvez tenha sido um dos apóstolos que mais teve experiências com Deus. Ao ponto dele ir em um lugar que ele diz
que era como que o terceiro céus. E para não dizer que era ele fala assim, eu conheço um homem. Não sei se na carne ou no espírito, mas ele esteve nos terceiros céus. Esteve numa dimensão espiritual que ele viu coisas que não dava para ser falada. Não dava para ser divulgada. Olha que experiência que o apóstolo Paulo teve. Então, para avançarmos em nossas experiências, meu querido, se você foi salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, deixa eu te dar uma boa notícia nessa oportunidade. Deus quer lhe dar mais experiências com Ele. Amém? Deus quer te encher do seu Espírito Santo. E é isso que aconteceu nessa segunda experiência com Paulo. Ele foi cheio do Espírito. Ele foi cheio do Espírito. Mas para nós avançarmos nessas nossas experiências com Deus, eu destaco 3 coisas que serão necessárias. Primeiro, no versículo de número 6, o apóstolo Paulo, então, depois que teve a primeira experiência, e ele já estava consciente do seu pecado, estava consciente que precisava de uma transformação de vida, e ele, tremendo e atônico, ele disse, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Para nós avançarmos em nossas experiências com Deus, verdadeiramente Jesus Cristo tem que ser o Senhor das nossas vidas. Ai, bispo, que novidade, isso eu escuto desde o dia que eu estive na igreja, que Jesus tem que ser o Senhor das nossas vidas. Sim, mas às vezes nós ouvimos de forma teórica, mas não traduzimos na nossa prática, na nossa vivência com Cristo. E isso é o que é o importante, aquilo que nós vivemos. O apóstolo Paulo estava com uma missão, até então Saulo. A missão dele era perseguir um povo que ele achava que era inimigo de Deus, que eram os cristãos. Ele chamava de seita. Ele estava com uma autorização das autoridades no seu bolso. Saulo sabia muito bem o que ele deveria fazer, até que ele teve um encontro com Deus. Até que ele teve um encontro genuíno com a pessoa do Senhor Jesus. Então, a partir daquele momento, mudou as coisas. Já não era mais o que o sumo sacerdote havia incumbido Paulo de fazer. Já não era mais o que Paulo desejava fazer. Então, Paulo se dirige a Deus dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Talvez, meu querido, essa deveria ser as nossas perguntas diárias ao nosso Senhor. Talvez essa pergunta deveria ser a pergunta inicial de cada manhã. Senhor, o que queres que eu faça? Você pergunta isso no seu dia a dia? Até que ponto Jesus é o Senhor da sua vida? Até que ponto Jesus é o Senhor da nossa vida? Porque esse termo Senhor, ele fica um pouco desfigurado da sua essência, porque no Brasil o Senhor é uma autoridade. O Senhor é um tratamento de respeito com uma pessoa mais idosa, não é? Nós nos dirigimos a elas dessa forma, o que o Senhor quer. Mas Senhor aqui no termo absoluto do texto e no contexto da época, era dono. Dono. Em um contexto em que, infelizmente, ainda havia escravidão e havia pessoas que eram donas de outras pessoas. Literalmente donas. Quando Paulo entende com quem ele está lidando agora e quem é Jesus Cristo, ele logo entende que ele mudou de dono. Aleluia. Ele mudou de dono. Até então, ele governava a sua vida da maneira como ele achava melhor. Ele governava a sua vida segundo os conceitos da época e do padrão religioso da época. Mas agora não. Agora mudou de dono. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E talvez esse seja o primeiro passo para você avançar nas suas experiências com Deus. Traz isso para o seu cotidiano, meu irmão, minha irmã. Em uma discussão, em um embate da vida, em uma proposta. Você tem perguntado, Senhor,
o que queres que eu faça? Quem é que governa realmente a sua vida, os seus passos? É realmente um governo divino sobre a sua vida? Ele exerce o senhorio sobre você? Porque se isso ainda não aconteceu, dificilmente você vai experimentar maiores experiências com Deus. Porque Ele verdadeiramente precisa governar a sua vida. Você compreende isso, meu querido? Eu escrevi uma frase que eu colhi de um livro que diz assim: a grande mudança na conversão, ela acontece na vontade. A grande mudança na conversão de um homem, ela acontece na vontade. Em você renunciar à sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Aleluia. Alguém te maltratou? Alguém foi injusto com você? Trazendo para o seu dia a dia de forma bem simples. Aí você tem os seus impulsos naturais. Eu vou pagar com o mesmo preço. Ele vai ver com quem ele está mexendo. Ele mexeu com a pessoa errada. Quem já disse isso? Ele mexeu com a pessoa errada. Aí nessa hora, você deveria fazer a mesma oração de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? E sabe qual é a resposta? É a revelação da palavra. Por isso que você precisa se alimentar da palavra, para saber sempre o que o seu Senhor quer que você faça. Porque o Espírito Santo vai fazer você se lembrar das palavras do Senhor Jesus. Mas você só pode lembrar de algo que você já leu, de algo que você já debruçou, de algo que você já estudou. E nesse exemplo simples que eu te dei, provavelmente o Espírito Santo diria para você: pague o mal com o bem. Porque foi isso que Jesus fez na cruz. Pagou o mal com o bem. Não, essa voz não pode ser de Deus. É sim, meu irmão. É sim, minha irmã. Essa é a voz de Deus. Mas geralmente a voz de Deus, ela vai contra o seu impulso natural. Mas você precisa decidir quem é que vai comandar a sua vida. Quem vai ser o dono dela a partir de hoje. Porque você pode vir na igreja a vida toda e ainda assim Jesus nunca ocupar o Senhor ou o senhorio da sua vida. E Jesus faz questão disso. Certa vez ele disse para os seus discípulos e uma multidão que o ouvia, ele disse: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então não há sentido algum. Não há sentido cantarmos poesias maravilhosas se nós não fazermos aquilo que Ele nos manda. E as nossas experiências começam com essa entrega, meu querido. Você está disposto a isso? É um caminho apertado, como Jesus disse. É uma porta estreita, mas que o fim dela vai te levar a uma vida abundante em Deus. Uma vida abundante em Deus. Aleluia! Portanto, vamos praticar isso. Vamos viver o que o apóstolo Paulo viveu. Senhor, o que queres que eu faça? Que essa seja a nossa oração sincera e um direcionar sincero no nosso dia a dia. Segunda coisa que eu aprendo para continuarmos, para avançarmos em nossas experiências com Deus, acontece algo interessante que passa despercebido. No mesmo versículo 6, e disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu percebo, amados, que em quase todas as experiências que homens tiveram com Deus, experiências espirituais, Deus nunca dá um mapa completo do seu projeto para as nossas vidas. Você não vai encontrar Deus te dando o começo, o meio e o fim. Geralmente o Senhor dá a primeira instrução. E é isso que acontece aqui. Senhor, o que queres que eu faça?
Deus poderia então escrever um longo texto. Olha, você será um apóstolo usado para pregar aos gentios, você vai levar o meu nome, você vai visitar essa região toda, você vai na Europa, na Ásia. Não, Paulo, levanta e vai até a cidade. Depois, nós voltamos a conversar. Sabe o que eu percebo com isso? Que Deus sempre vai dar uma primeira direção, uma primeira ordem, mas então Ele vai esperar que você primeiro dê o primeiro passo, para que depois então Ele comece a falar com você acerca do segundo passo. Alô? Talvez seja por aí. Deus já te deu a primeira direção, mas você ainda não deu o primeiro passo. Você ainda não fez a primeira ordem, não cumpriu o primeiro mandamento. E você fala, parece que o céu está fechado, parece que a minha oração não passa do teto. Deve ser um teto de ferro. Mas às vezes, meu querido, é simples demais. Quando você teve um encontro com Deus, isso é pessoal. Deus falou ao seu coração de alguma coisa que você precisava fazer de imediato. E talvez até hoje você ainda não fez. E Deus está esperando. Vai dar o primeiro passo. Olha nas histórias bíblicas, meu querido. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e dá a ele uma primeira ordem. Sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda hei de te mostrar. Se você prestar atenção, Abraão cumpre em parte essa primeira ordem. Porque ele sai e ele leva o seu sobrinho Ló com ele. E ele leva a família de Ló, ele leva os companheiros de Ló, e assim ele vai. E ele começa a sua caminhada com Deus, e ele vai. Até chega um ponto na história em que há uma contenda entre os criadores de gado de Ló e os criadores do gado de Abraão. Amém? Está lá no livro de Gênesis. E aí o que acontece? Há uma separação. Ló escolhe as campinas verdes do Jordão, e Abraão fica com outra parte. Você vai para lá e eu vou para lá. Preste atenção nesse texto, está lá no livro de Gênesis. Passado esse episódio, Deus volta a falar com Abraão para dar uma segunda instrução. Uau! Abraão, eu tinha te dado uma primeira ordem, era para você deixar a sua terra e a sua parentela. Demorou um pouquinho, mas vamos dar sequência então ao nosso projeto. Aleluia. Vamos dar sequência ao nosso projeto, Abraão. Eu tenho coisas maiores para você. Aleluia. Moisés tem um encontro com Deus. Moisés vê uma sarça ardente pegando fogo, e ali estava a presença de Deus. E quando ele vai se achegando, Deus fala algo simples para ele. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Aleluia. Imagina se Moisés falasse o quê? Eu tirar a sandália dos meus pés? Eu não. Que besteira é essa? Hã? Tinha acontecido alguma coisa na vida de Moisés? Eu acredito que não. Esse negócio de tirar a sandália dos pés me faz lembrar alguns micos que eu paguei nessa pandemia. Eu faço vistoria nas casas. No meu ramo de transporte, eu tenho que vistoriar uma mudança, para depois avaliar e dar o orçamento. E devido a essa pandemia, muitas casas que eu chegava, apartamento, a cliente falava assim, dá para você tirar o sapato? Que aqui em casa não está entrando mais com sapato. Eu falava, você tem certeza? Tenho. Aí eu tirava o sapato ou o tênis, aquela meia furada, o dedão aparecendo, e entrando só de meia para dentro da casa dos clientes. É um mico que foi necessário passar. Era o primeiro passo. Se você quer pegar a mudança, tire o seu sapato. Amados, é assim que Deus faz. Deus dá uma primeira ordem, meu querido. Vai acontecer algo maior se você entender e obedecer a primeira ordem de Deus na sua vida. Amém? Quem foi que Deus mandou você deixar de lado e você continua carregando? Está te atrapalhando a sua trajetória, meu irmão.
está atrapalhando a sua vida espiritual. O que é que Deus mandou você deixar para começar a andar com Ele e você ainda não se dispôs a deixar? Isso é muito pessoal. Na minha conversão houve coisas que eu precisei deixar, para que Deus então começasse a voltar a me dar a segunda direção. Posso ouvir um amém? Saulo, a primeira ordem é essa: levanta-te e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas depois da obediência da primeira, virá então ordens maiores. Posso ouvir um amém? Aleluia. Para avançarmos em nossas experiências com Deus, eu preciso entregar o comando da minha vida, dar os primeiros passos que já foi me dito pelo Senhor na sua palavra. E eu preciso, em terceiro lugar, intensificar a minha busca. Intensificar a minha busca. Você vê um apóstolo Paulo que tem uma experiência gloriosa. A luz de Deus, a pessoa do Senhor Jesus veio até ele. E quando ele entendeu este momento da vida dele, ele então não ficou balançando numa rede espiritual. Oh, glória a Deus, toda vez agora Jesus vai vir me encontrar. Todas as vezes ele vai mandar um anjo, todas as vezes ele vai mandar alguém. Basta que eu fique numa rede, balançando, esperando que a voz de Deus ou o anjo de Deus venha. Não, diz o texto que de forma imediata, entendendo a grandeza dessa revelação que ele teve, versículo de número 9, ele diz: e esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E sabe mais uma coisa que ele ficou fazendo nesses 3 dias? Está lá no final do verso 11, quando Deus fala com Ananias, ele fala: vai lá ter um encontro com ele, porque este homem está orando. Oh, aleluia! Este homem está orando. Paulo começa a entender quem é Jesus, e ele começa a entender uma necessidade de se lançar mais em busca da presença deste Deus. Ele começa com as ferramentas espirituais que ele conhecia. Ele era um fariseu. Ele era alguém que foi ensinado nas leis espirituais do Antigo Testamento. E de pronto ele já separa 3 dias de jejum completo, sem água e sem alimento. No limite do ser humano, que é 3 dias sem água. E ele se lança em oração. Porque ele entende que é grande demais e que ele precisa intensificar a sua busca. Sabe, amados, uma coisa que me incomoda muito. Eu ouço às vezes de pessoas mais velhas na fé. Ah, não, esse negócio, esse fogo, essa coisa, é coisa de novo convertido. Ah, ele está assim todo empolgado, querendo orar, querendo ir para a vigília, porque ele está no primeiro amor. Mas isso passa. Essa é a pior parte. Ah, isso passa. Mas como assim isso passa? Como assim alguém que está desejoso por Deus, ávido em buscar a sua palavra e passar tempo em oração, isso é um fogo temporário? Isso é algo que vai passar? Se passar, o que vai ficar? Vai ficar um grupo religioso, um grupo estagnado, de pessoas que são forçadas, entre aspas, a comparecer a uma reunião porque é um mandamento divino. Não, meu irmão, não. O Deus em que eu sirvo me aponta homens e mulheres que, quando conheceram a Deus e tiveram um encontro real com Ele, a sua vida cresceu em intimidade, cresceu em experiências, cresceu em profundidade. Pedro, no início da sua fé, não teve coragem e negou Jesus 3 vezes. Nós conhecemos a passagem. Mas depois você vê um Pedro, que resolveu então ser completamente consumido pelo Espírito Santo e devoto com toda a sua vida, chegando no fim da sua vida como mártir, diz a história, que quando foi ser crucificado, ele disse: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O fogo dele
acalmou? O desejo por Deus nele foi extinto? Diminuiu? Eu vejo um apóstolo Paulo que perseguia a igreja, mas que depois se entrega com zelo pela obra de Deus, ao ponto de dizer, eu não tenho a minha vida por nada mais importante, a não ser que eu cumpra o meu chamado, o ministério no qual o Senhor me designou. Eu vejo Tiago, eu vejo João, eu vejo homens e mulheres de Deus, que ao invés de o fogo esmorecer, a chama se tornou uma labareda dentro deles. Eu vejo na história nossa, de homens como John Wesley, que já era cristão, nasceu num lar cristão. Quando você conhece a história desse homem chamado John Wesley, da onde surgiu todo esse movimento metodista, e que nós fazemos parte. Aliás, todo metodista tem que conhecer a história de John Wesley. Amém? De Susannah Wesley. Eu me lembro que quando nós nos casamos, eu e a Etel, o bispo deu um presente para a gente no dia do casamento. E era o livro de Susannah Wesley. Susannah Wesley. Diz que atrás de um grande homem de Deus sempre tem uma grande mulher. E na vida de John Wesley foi a sua mãe, Susannah Wesley. Uma guerreira, como a gente fala lá na nossa família. Uma guerreira. John Wesley nasceu num lar cristão. John Wesley era um religioso. Até um dia que ele estava num culto. E diz na sua experiência que ele sentiu o seu coração arder, seu coração aquecido, com uma citação de Lutero. O que aconteceu com a vida daquele homem? Ele foi cheio do Espírito, ele se dedicou de corpo, alma, e ele transformou um país com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele tocou o mundo, as nações, em todos os lugares se encontram igrejas metodistas, porque um homem quis ter mais experiências com Deus. Por que que nós temos que buscar a Deus? Salmo 105 diz que é o nosso dever, é uma ordem clara dizendo, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Se você quer algum motivo, é uma ordem de Deus. Por que que nós temos que buscar a Deus? O apóstolo Paulo fala em Atos 17, 28, numa expressão muito cautelosa, onde ele deixa bem claro que a vida, no caso, porque nele vivemos, nos movemos e andamos. Porque Jesus é o centro. Mas eu gostaria de encerrar essa reunião com um texto. Acho que uma história sempre fala mais alto. Vamos lá comigo no livro de Lucas. Vamos ver o que Jesus nos revela nessa passagem maravilhosa de Marta e de Maria. Lucas capítulo 10, versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, Marta, Marta. Só uma parada aqui. Toda vez que você vê Jesus usando de repetição, você deve prestar muita atenção. Porque é algo que ele está querendo grifar, destacar. Marta, Marta. Estás ansiosa e afadigada com muita coisa, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Às vezes nós jogamos muita pedra em Marta, mas se a gente pensar nesse contexto e entendermos um pouco o que estava acontecendo ali, talvez muitos de nós seríamos essa Marta. Você já imaginou as irmãs aí, principalmente? Se você tivesse a oportunidade de receber Jesus na sua casa, Jesus em forma humana,
que você faria? Aliás, você o receberia para um jantar, para uma refeição. Talvez nós procuraríamos fazer a melhor comida, né? Talvez íamos numa churrascaria encomendar uma picanha, bem aquela suculenta. Talvez nós precisávamos saber do que Jesus gostava, né? Porque isso é muito importante. Se você quer agradar alguém, procura saber o que ele gosta. Amém? Porque talvez você prepara algo que não é o que ele gosta. E aqui está um ponto importante. Marta não estava fazendo nada de pecaminoso. Marta estava na sua diligência, preparando algo para receber Jesus. Mas Jesus disse que ela andava distraída com muitas coisas. É isso que Jesus disse para ela: Marta, Marta, você anda distraída com muitas coisas. Mas depois o que ele acrescenta é muito valioso para a gente aqui, meu querido. Ele diz: uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a coisa mais importante, mais preciosa. Eu fico me perguntando, gente, se Jesus é essa pessoa maravilhosa e preciosa, por que o buscamos tão pouco? Por que o desejamos tão pouco? Não é uma questão de performance, de auto-performance, do tanto que você faz. Eu jejuo 2 vezes por semana, como dizia o fariseu. Não estou dizendo que você não deva jejuar. Ministrei há pouco tempo sobre isso, da importância de nos consagrarmos a Deus. Mas não é o que você faz como se fosse uma competição e você então agora tem pontos positivos diante de Deus. Eu tenho tantas horas semanais de oração. Como se você estivesse apresentando um currículo para ser aprovado em algum lugar. Acho que o grande segredo, meu querido, está em você desejar. E aqui está a diferença. Eu ouvi uma história de um pastor que estava aconselhando um casal, não sei se eu já contei aqui, mas que cabe muito bem para este momento. Ele estava em pé de guerra e foi falar com o pastor, e uma briga até boba, banal. E o marido dizia: eu não entendo essa mulher, pastor. Essa mulher é louca. Ela é bipolar. Ela brigou comigo a vida inteira, que queria que eu fosse com ela no mercado. E quando eu resolvi ir com ela no mercado, ela disse para mim que nunca quis que eu fosse com ela no mercado. Ela é louca, eu não entendo essa mulher, não tem jeito. Aí o pastor ouviu tudo que o homem tinha a dizer, aí passou a palavra para a mulher. Vamos ouvir ela agora. Aí a mulher falou assim: é verdade, pastor, eu nunca quis que ele fosse no mercado comigo. Vixe, aí o homem ficou endemoniado. Chama as crianças de testemunha. Ela falava todo dia que queria. Aí ela falou: posso explicar? Eu falei: pode explicar. Ela falou: ele foi comigo no mercado. Ele empurrava o carrinho, por 3 vezes pegou na minha perna. Ele pegava e toda vez ele olhava para o relógio, para ver quanto tempo nós já estávamos lá. Ele foi com uma cara amarrada, feia, que dava medo de olhar. E é por isso que eu digo, eu nunca quis que ele fosse no mercado comigo. A todo tempo eu queria que ele quisesse ir ao mercado comigo. Uau! Aí muda tudo. Talvez, amados, seja aí o centro que nós devemos atentar. Deus a todo tempo não está querendo alta performance, Ele está querendo o desejo do coração. Ele está querendo que a gente o deseje verdadeiramente. Não basta ir no mercado. Você tem que querer estar lá. Você tem que querer estar com Cristo. Ele tem que ser verdadeiramente o centro da nossa vida, o centro da nossa busca. Porque só uma coisa é necessária. Disse o próprio Jesus. Que coisa é essa? É a presença de Deus. É o seu Espírito em nós, amados.
Bispo, eu tenho um problema financeiro. Se você for cheio do Espírito Santo, o seu problema financeiro vai acabar. O senhor está dizendo que minhas dívidas eu não vou ter que pagar? Que eu vou ganhar na Mega Sena? Não, estou dizendo que quando Deus entra como centro da vida de um homem, todas as coisas cooperam para o bem. Não há nenhuma área da sua vida que não será preenchida pelo seu Espírito. Nós buscamos por tantas distrações e muitas vezes é uma troca que nós estamos fazendo. Mas o que nós queremos ou deveríamos querer, porque o que nós precisamos é do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito Santo. Mas conforme a gente busca, isso demonstra o tanto que queremos. Portanto, Paulo, quando percebeu a grande missão e da grande oportunidade que Deus estava dando, ele logo intensificou a sua busca pelo Espírito Santo e por Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas que tinham uma vida completamente destruída e que quando foram batizadas com o Espírito Santo, quando foram cheias de Deus, tiveram as suas vidas completamente transformadas. Eu vi testemunho de gente que tinha problema com homossexualidade. Para aqueles que não acreditam que não existe ex-gay, ex-lésbica, existe sim. Quando Deus entra, o mal sai. Quando Deus entra, há transformação na vida daqueles que querem. Eu vi testemunho de gente que estava completamente envolvida com droga e que já tinha feito tantos tratamentos e nunca resolveu. Mas quando foram cheias do Espírito Santo, foram completamente libertas. Eu aprendo com esse texto, meu querido, para finalizar, que quando nós buscamos essa intimidade com Deus e temos experiências com Ele, a nossa vida se abre de tal maneira que você começa a entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque essa é uma grande luta pessoal, não é? Por que eu nasci? Qual o meu chamado? Onde eu devo trabalhar? O que eu devo fazer? Até então o apóstolo Paulo estava perdido na vida, na sua religião, no seu conhecimento, na sua loucura de perseguição. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele foi cheio do Espírito, ele foi salvo. Ele entende qual é o propósito da sua vida. Se você continuar lendo o texto, após essa experiência, diz lá que Paulo começou a pregar nas sinagogas em Damasco. E confundia todos que ouviam, porque eles diziam, não é este quem perseguia os cristãos? Então o propósito de vida é encontrado em Deus. Em Deus. Se Ele te formou, se Ele te criou, se Ele te chamou, você vai encontrar o seu propósito de vida quando você tiver uma experiência forte com Deus. Você vai entender o que Deus espera de você. Amém? Aleluia. Pode ser hoje o começo dessa experiência, pode ser agora. Deixe o seu coração queimar pela presença de Jesus. Deixe o seu coração arder pela presença do Espírito. Entenda que Ele é a coisa necessária, a pessoa necessária, o mais necessário na sua vida, o Espírito Santo. Vamos adorar a Deus. Feche os seus olhos se você quiser. Quem quiser vir à frente pode vir também. Está cedo ainda, vamos ter um momento de busca, de entrega, em nome de Jesus. Nosso coração, em Deus e também em mim, na casa de meu pai, muitas se não fosse assim, eu não teria de preparar-vos um lugar. Eu vos entrarei para viver.
talvez o momento seria apropriado para pedirmos perdão, Pai. Se Tu és a pessoa mais importante, estamos falhando, Senhor, por não enxergarmos, por não nos lançarmos nessa busca de forma intensa, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, papai. Talvez nessa manhã, Senhor, o clamor seja: tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude em nossas fraquezas, em nossa carnalidade, em nossa humanidade, papai. Porque muitas vezes nós queremos, mas somos fracos em desejar, em querer com intensidade. Muitas vezes, Senhor, vivemos apenas um vislumbre do que poderia ser. Nessa manhã eu peço por mim, pela igreja do Senhor reunida neste lugar. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Pois a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Pai, pela Tua graça e misericórdia, visita-nos, Senhor. Visita cada um que aqui está com o coração aberto, quebrantado diante de Ti, Pai. Nós precisamos, ó Deus, do Teu sobrenatural. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor se deixe achar por nós. Nós precisamos, Senhor, de uma intervenção do Senhor diante da nossa fraqueza e miserabilidade, Senhor. Opera agora, Pai, neste coração distante. Ele é Teu servo, Senhor. Tu o chamaste, Senhor, Ele é Teu servo. Opera agora nesta mãe sobrecarregada, nessa filha desobediente. Opera agora neste casal confuso, nessa vida turbada. Opera agora, Senhor, nós Te pedimos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Te mostra grande na vida dessa pessoa, Senhor. Te mostra soberano sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Te mostra, Senhor, absoluto sobre eles, ó Deus. Sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, quero Te amar mais e mais. Eu só peço que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Jesus. Mais um tempinho para adorar a Deus, mais um golinho. Vamos adorar o Senhor com aquele cântico Rei do meu coração. Acho que foi a terceira música que vocês cantaram, é isso? Vamos adorar a Deus. Aleluia. Ele é o Rei. Aleluia. Seja meu
Aleluia. Antes da bênção final, não esqueça, lá atrás tem uns pratos. É a festa do prato pronto. Não saia sem levar alguma coisa. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Aleluia.